Qual a repercussão que isso tem, por exemplo, o senhor que, além de cardiologista, é clínico, no organismo das pessoas de um modo geral, no enfrentamento aí à pandemia e, em particular, para o sistema cardiovascular? Realmente, Alivan, o Sistema Único de Saúde está batendo todas as metas com relação à entrega das vacinas contra o Covid-19. Isso está tendo um impacto importante para a sociedade, porque o número de casos novos vem diminuindo, o número de internações também, a doença vem se abrandando em vários casos, né? E principalmente o número de ocupação de leitos de UTI e de mortalidade pelo Covid vem diminuindo drasticamente. Então isso é um conjunto de fatores, né? A ciência hoje ela conhece o vírus, ela consegue identificar precocemente através de exames muito sensíveis e muito específicos a presença do vírus. Existe um acompanhamento que é hoje um dos acompanhamentos que se tem maior conhecimento com relação ao enfrentamento do Covid, quer dizer, quem faz o acompanhamento médico com o Covid complica menos, precisa menos de hospital, interna menos, ocorre uma recuperação e, é claro, nós temos também uma diminuição das sequelas, né, tanto cardiovasculares como pulmonares. E é isso que nós estamos percebendo, Arivan. As pessoas estão ficando livres do Covid e, é claro, além do conhecimento científico da doença, o diagnóstico precoce, o acompanhamento, a vacina está tendo um papel fundamental dentro desse processo. Mas uma das coisas que é importante a gente relembrar, Erivan, é que a Covid está passando, mas as doenças cardiovasculares estão voltando. Nós estamos tendo um aumento significativo de pacientes com crise das doenças que eles já tinham. Crise de hipertensão, aumento da diabetes, o colesterol tomando níveis bem maiores, trazendo complicações cardiovasculares e, infelizmente, pacientes tendo mais complicações graves nas doenças cardiovasculares, né? Tendo no hospital infarto, AVC, problemas renais. Isso, infelizmente, está num aumento significativo na nossa macro-região de Picos. Quais os fatores e qual a escala, por exemplo, o percentual? Quais são os fatores que concorrem para que as pessoas tenham menos complicações? Nós tivemos agora, Erivan, o lançamento de um estudo que respondeu essa sua pergunta. Ele avaliou quais são as medidas que têm maior impacto na vida das pessoas. Quais as medidas que maior diminuem o risco de complicações cardiovasculares. E, em primeiro lugar, está a visita ao seu médico. Porque é na consulta médica em que você vai avaliar a hipertensão, a presença de hipertensão, o uso da medicação adequada, qual é a dieta adequada para o paciente. Muitas vezes o paciente ele está sentindo algo e pensa que é do coração, mas às vezes é outra doença, que é, por exemplo, hoje também no consultório da cardiologia nós fazemos o rastreamento das doenças das neoplasias, principalmente na mulher, mama, ovário, útero, colo do útero e principalmente aparelho digestivo, quer dizer, estômago e intestino. E às vezes o paciente ele vai no consultório à busca do controle da pressão e, na verdade, todos aqueles sintomas são de um problema renal, são de um problema metabólico, um problema hormonal. Então, isso é que é importante, né? A visita para avaliação global, sistêmica desse paciente. E, é claro, estabelecer para ele novas rotinas, melhorar o sono, diminuir a ansiedade, o estresse, voltar às atividades físicas, controlar a questão do peso, Arivan, isso é muito importante. Na pandemia nós paramos de fazer atividade física e isso tem um impacto direto no aumento da hipertensão arterial sistêmica, não só em pacientes adultos, mas já na adolescência. Nós temos hoje no consultório vários adolescentes com 15, 16, 20 anos com hipertensão arterial. E isso já é um reflexo das sequelas dessa pandemia na sociedade. Então é importante que a sociedade ela vá voltando às suas atividades habituais para que essas complicações elas não venham a acontecer com tanta frequência. E aqui eu me lembrei que tem atletas, porque às vezes a gente pensa que só atividade física é suficiente para evitar determinadas complicações. Mas a gente tem aí informações de que às vezes o atleta está, por exemplo, jogando bola dentro do estádio de futebol e ali ele tem um mal súbito, às vezes um ataque cardíaco. Se ele tivesse esse atleta fazendo esse acompanhamento regular, ele teria maior chance de evitar que uma ocorrência fatal desse tipo pudesse se verificar? Sim, Erivan, às vezes você tem um atleta competitivo, né?
de alta performance, e ele tem uma doença congênita cardíaca, em que ele não conseguia ou não sentia nada, né? Por exemplo, você tem alguns jogadores de futebol, lembra naquele caso do Serginho, que jogava em São Paulo, teve um jogador europeu que aconteceu isso, ele teve um quadro de morte súbita jogando bola, né, no campo de futebol, mesmo ele passando por toda uma avaliação clínica. Isso são doenças pré-existentes, como a miocardiopatia hipertrófica, como a displasia do ventrículo direito, como algumas síndromes eletrocardiográficas, como a síndrome de Brugada, que só o cardiologista consegue detectar precocemente nesses pacientes. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia indica que o atleta de alta performance ele faça uma avaliação cardiovascular que vai desde o eletrocardiograma ao ecodopplercardiograma, ao teste ergométrico, ao mapeamento de arritmias como Holter, dependendo, obviamente, de cada caso e do que você, na avaliação clínica, vai entender desse paciente. Nós, de uma forma geral, na comunidade em geral, é importante que após os 20 anos faça uma avaliação cardiovascular, principalmente quando você vai fazer atividade física de grande impacto, em que você exija do coração uma frequência cardíaca mais elevada. Isso, nós fazemos essa avaliação, e essa avaliação também vai nos dar pré-requisitos para definir qual é a carga de esforço que é segura para aquele paciente. E é interessante, Erivan, nós temos pacientes que infartam, que fazem angioplastia, tratam o infarto, e quando eles voltam para fazer atividade física, eles voltam com segurança, mesmo com uma doença cardíaca prévia. E isso tudo a cardiologia consegue entregar lá para o educador físico quais são o plano de atividades, né, físicas do paciente e qual a frequência cardíaca e pressão arterial adequada para cada caso. É importante essa avaliação, porque é dentro dessa avaliação que você tem um melhor rendimento. Não só atrelado aos medicamentos, mas sim a um programa também alimentar para esse padrão de atleta. Que é interessante, Erivan. O alimento ele traz mais rendimento. Certos programas alimentares para atleta vão aumentar o fortalecimento muscular, vão fazer com que a imunidade do paciente fique melhor e o desempenho cardiopulmonar fique excelente na sua função e na sua atividade física. Agradecemos